pessoal, uma professora está me dando a liberdade de começar a conversar, a gente vai poder dar início à nossa quinta sessão desse minicurso. Desta feita, com deixa eu achar aqui o meu esquema, com um quadro ao fundo, que é de um pintor de Murretes. É da colônia italiana, e como o quadro não é assinado, eu não consegui agora há pouco achar o seu nome completo, mas dá uma ideia, se nós estamos na quinta sessão com o quarto quadro, o quanto é rica a nossa arte do Paraná, e, portanto, nós poderíamos estar, digamos assim, bastante orgulhosos das artes plásticas do nosso estado. Isso é para dizer que, afinal de contas, a engenharia, a arquitetura, todas têm um pé bastante forte na cultura, de um modo mais ou menos geral. Indo para o nosso PowerPoint, hoje nós pretendemos apresentar o que aconteceu em Ponta Grossa, particularmente, com o Minha Casa Minha Vida. Ele, como a gente já explicou na primeira conversa, representou o maior programa de habitação de interesse social que o Brasil já teve, em termos quantitativos, com uma grande preferência pelas cidades médias, e isso nós vimos acontecer aqui na nossa realidade. Nós vamos relembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, relembrar de que o Minha Casa Minha Vida foi um programa de iniciativa das empresas. Leia-se com bastante clareza a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O motivo pelo qual a iniciativa privada resolveu pegar e tomar conta das questões de habitação social foi como sobrevivência dos seus empregos, inclusive, não somente da existência das empresas, mas dos seus quadros técnicos, quadros profissionais, já que em 2007, os Estados Unidos, principalmente, mas depois outros países de atrás, começaram a afundar no que foi chamada de a crise dos subprimes. Subprimes eram os títulos que os bancos emitiam para justamente financiar imóveis lá nos Estados Unidos, e que acabou havendo, assim, uma especulação muito grande. A gente chama esse tipo de movimento especulativo de pirâmide. Ela é uma pirâmide que cai, de repente, por falta de apoio. E começou a cair em 2007, depois 2008, se estendeu para outros países, como a Irlanda, a Espanha, a Alemanha apanhou um pouco também, mas o fato é que toda a Europa acabou se vendo enroscada nessa crise dos subprimes. O Brasil, olhando de longe, e aproveitando que nos últimos anos, antes do Minha Casa Minha Vida, leia-se no período de 2004, 2003, 2004 em diante, haviam se organizado fortemente com um sistema de financiamento para a habitação, incluso a habitação popular. Essas empresas lançaram-se num programa de matriz tipicamente de economia keynesiana. Keynes foi um economista inglês que ajudou depois, ele enunciou as suas coisas por volta da depressão dos anos 30, mas as políticas keynesianas foram que reergueram toda a Europa, os Estados Unidos também, mas a Europa mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial. Os países extremamente empobrecidos pelo final da guerra, tudo aquilo que tinha acontecido, milhares e milhões, aliás, de pessoas que tinham sido mortas, a economia de todos os países estava destruída, foi com dispositivos de natureza keynesiana que a Europa foi aos poucos saindo do buraco. E as iniciativas keynesianas significam o seguinte: atitudes do governo que ajudam a criar consumo. O que a CIBIC quis para o Brasil? Quis ver se nós poderíamos ter atitudes do governo que financiassem moradias populares, mesmo levando alguma forma de prejuízo. Ela comprovou, após uns 2 ou 3 anos de existência do Minha Casa Minha Vida,
que praticamente metade do dinheiro que estava sendo utilizado para subsidiar, principalmente a famosa faixa 1, aquele pessoal muito pobre que não podia pagar as prestações, então eles pagavam uma fração do que a sua moradia custava, eles acabaram criando uma demanda tão grande que o governo passou a ter uma arrecadação de impostos sobre a construção, sobre cimento, sobre ferro, sobre areia, sobre tijolos, enfim, sobre os materiais de construção, no modo geral, que só aquilo já dava metade do valor que o governo tinha gasto com os subsídios. Tudo isso, portanto, foi sob um ponto de vista econômico. Não foi um ponto de vista de planejamento urbano, de planejamento arquitetônico, de planejamento de engenharia, de planejamento de coisa nenhuma. A ideia era simplesmente econômica. Não que esteja errado, mas não deveria ser só. O Ministério das Cidades, que já tinha participado bastante, inclusive após a Constituição de 1988, ajudando a promover, por exemplo, o Estatuto das Cidades, muito bom, muito interessante, mas que está até hoje sem vigor uma grande quantidade de municípios. Nosso plano diretor, eu vou tocar nesse assunto pela enésima vez, está em discussão na Câmara de Vereadores, tentando colocar os dispositivos do Estatuto da Cidade dentro da nossa lei do plano diretor. Eu convido todos vocês a ficarem de mutuca em seus vereadores, saber se eles estão votando isso realmente, se, afinal de contas, esses instrumentos que levaram anos e anos para chegar no Brasil vão poder começar a ajudar a trabalhar esse conjunto poder público e iniciativa privada para termos um planejamento urbano mais efetivo. Um planejamento urbano, por exemplo, que consiga concentrar um pouco mais da população do Ponta Grossa, que está espalhada, nós sabemos disso e vamos comprovar um pouco mais ainda hoje, de que o Minha Casa Minha Vida ajudou a espalhar mais ainda. Mas o fato é que se o Ministério Federal estava fora dessa iniciativa, chamada Minha Casa Minha Vida, imagine os municípios receptores das obras. Eles estiveram ausentes. O Ministério das Cidades foi meio que uma atitude de dizer que sim. E os municípios nem abriram a boca. Os municípios simplesmente foram engolindo as iniciativas das empresas do Minha Casa Minha Vida para aceitar e tudo bem. E com isso, como as nossas empresas do Brasil como um todo, elas estão ainda muito amarradas num paradigma econômico fordista, eu pretendo, nas duas próximas aulas, a sexta e a sétima, falar um pouco sobre economia. E quando nós formos falar a economia, nós vamos falar no regime de acumulação fordista e no regime de acumulação pós-moderno ou pós-fordista, que foi, além do mais, foi tema da dissertação da gente em economia, em 2002, mas eles mostram duas formas muito diferentes de você encarar as empresas como um todo, inclusive as empresas de construção civil. Esse tipo de atitude das empresas grandes, enormes, hierarquicamente organizadas, com um engenheiro, um gerente, uma diretoria, mandando todo mundo e quem estava por baixo calasse a boca, é o que nós chamamos do regime fordista. Ele, na verdade, Henry Ford, não foi ele quem colocou essas características assim tão rudes, tão grosseiras. Quem colocou principalmente foi Frederick Taylor, que era o cara que estudou os tempos e movimentos. Eu não sei se em administração, no quinto ano, nós tomamos conhecimento disso, eu não conheço direitinho a nossa ementa. Mas eu, pessoalmente, tive, não era quinto, era quarto ano na Federal, o trabalhos de administração, etc., trabalhando muito em cima dos estudos de tempos e movimentos de Taylor. Isso criou a grande empresa fordista. E a grande empresa quer grandes obras. E quer grandes obras
com uma grande quantidade de empregados. Eles gostam muito de ter, assim, um técnico de nível superior, um engenheiro, um arquiteto, chefiando 80 pessoas, 100 pessoas. Então, esse tipo de situação acaba criando a necessidade das obras muito grandes para poder absorver a mão de obra, para poder absorver a capacidade técnica das firmas muito grandes. Resultado é que a CIBIC, através do Minha Casa Minha Vida, trouxe de volta, ou ela trouxe, ou ela manteve as características do período BNH, que tinha terminado em 1986. O gigantismo e, por conta disso, a periferização. Nós já mostramos isso diversas vezes, através de grandes conjuntos que existiram no começo da época do BNH e a sua distância enorme em relação aos centros das cidades, por um motivo muito simples. Não existe terreno barato em centro de cidades. Não existe terreno grande sobrando em centro de cidades. Resultado, fomos para a região cada vez mais periférica. Esta foto, que representa um pedaço do Gralha Azul está no bairro do Contorno, foi construído logo no início do Minha Casa Minha Vida, por um acordo entre a Prolar e a construtora Piacentini, um pouquinho menos de 200 casas. Ele fica muito claro quando você vê dos 4 lados do conjunto habitacional campos. Você vê zona rural. O Gralha Azul foi plantado lá nos fundos do centro de eventos, com essas casas construídas por um método, aliás, convencional. São casas de alvenaria, erguendo tijolo sobre tijolo, colocando estrutura de madeira, colocando telhas, nada de novidades do ponto de vista tecnológico. Apenas a organização fortissimamente centralizada que caracteriza o desempenho da organização fordista. Nessa primeira etapa de 2014, em Ponta Grossa, nós tivemos uma total horizontalização. Só tivemos conjuntos horizontais. Existe, nessa fase, para ser financiado, um único conjunto na Vila Odete, na verdade, no caminho da Vila Vicentini, de 704 apartamentos, um monstruoso conjunto de 704 apartamentos, que, no entanto, não estava nem concluído em 2014. Ele tinha tantas etapas, tanto tempo, que ele agora, por volta de 2019, é que ele começou a ser habitado e ainda não totalmente, ele ainda falta um pouco para poder ser efetivamente concluído. Em outros lugares, como em Londrina, pelo menos nós já tivemos um misto de horizontal com vertical. Esse desenho, que é o nosso conhecido Vista Bela, quando ele começou, ele foi o maior canteiro de obras do Minha Casa Minha Vida no Brasil. Ele tem apartamento, tem blocos de apartamentos e ele tem casas. Mas a rígida separação entre esses dois elementos mostra uma das características da forma de acumulação fordista. Especializa porque quem constrói casa só constrói casa, quem constrói apartamento só constrói apartamento. E eles não querem nem ao menos misturar os seus canteiros. Então, fica muito claro, inclusive o Vista Bela de Londrina foi inaugurado sem equipamento urbano de nenhum tipo, nem posto de saúde, nem creche, nem de educação de ensino fundamental, nada. Tinha, quando muito, pontos de ônibus para poder levar o povo até lá. Depois de uns 4, 5 anos é que começou, inclusive, ele até hoje tem um comércio muito fraco, muito deficiente. Por quê? Porque o objetivo dessas empresas, mais uma vez, uma característica fortíssima, era especializado. Construir casas ou construir apartamentos. Não construir nada que não fosse aquela habitação, aquele contrato, aquele elemento. E esse mapa de Londrina, que mostra a localização do Vista Bela, mostrando que o centro de Londrina fica aqui, está mostrando que ele está praticamente na periferia do perímetro urbano. Está realmente, aqui atrás ainda aparecem assim, algumas regiões totalmente descampadas. O perímetro ultrapassa um pouco, mas não há ocupação. Eu sei porque a gente, como profissional,
andou estudando fazer alguma coisa logo ao lado do Vista Bela, no sentido para fora da cidade. É totalmente vazio, totalmente descampado. Então, apesar de não ser aquela especialização estrita que a Prolar de Ponta Grossa adotou, só casas térreas, havia casas terras e apartamentos, porém, a periferização continuava existindo. Em Cascavel, aquele conjunto que nós, em outro momento, elogiamos, o conjunto Riviera, também formado de apartamentos e de casas, também formada com uma rígida hierarquia, aqui só apartamento, ali só casa, mas aqui um começozinho, apartamentos um pouquinho mais, prédios de apartamento um pouquinho mais altos, com outro um pouquinho mais baixo, ainda havendo uma razoável mistura, no entanto, estão vendo que a quadra inteira é composta de pequenos prédios, depois a quadra lá inteira composta de casas e assim por diante, ele manteve fortemente a característica de periferização. Fica lá no extremo do perímetro urbano de Cascavel. Mesmo assim, ele, em relação ao conjunto de Londrina, teve um grande ganho. Ele instalou todo o equipamento urbano que a prefeitura devia, duas creches, posto de saúde e uma escola de ensino fundamental, que veio acompanhado de uma escola estadual. Foi a escola estadual que demorou a surgir e fez criar o atraso, porque o prefeito lá não deixou ser habitado enquanto o equipamento não estivesse completo. E em questão de 3 a 4 meses, eles implementaram um grande supermercado e um conjunto de mais ou menos 20 lojas nas ruas principais. Vocês veem aqui, inclusive, o canteiro nessa ocasião. Mas eles receberam um começo de cidade, só que a muitos quilômetros do centro da cidade de Cascavel, no caso. Mas nós tivemos aqui um caso de um excesso, um caso que eu chamo a atenção, que é o conjunto lá de Sobral, no Ceará. Eu já mostrei esse conjunto para vocês de outro ângulo, em que vocês estão vendo, inclusive aqui tem um pedacinho até do rio, que eu não me lembro o nome, que corta a cidade de Sobral. Eles entraram com 114 edifícios iguais entre si, quando muito pintadinhos com algumas cores distintas, com um total de 3.780 apartamentos. Digamos, se aproximando das 12 mil pessoas. Para vocês terem ideia, o bairro da Ronda, aqui em Ponta Grossa, o bairro de Olarias, tem em torno de 10 mil. O bairro da Estrela, aqui em Ponta Grossa, tem um pouco menos de 8 mil. São os menores em tamanho de população que nós temos aqui na cidade. Lá, eles estavam partindo de cara, fica mais ou menos uns 4 quilômetros do centro. É longe, mas não tão longe quanto os nossos conjuntos pontagrossenses. Mas o que chama muito a atenção é que essa cidade, ela é privilegiada em outros aspectos lá no Ceará. Ela é a cidade lá da família Gomes, dos governadores, dos prefeitos, candidatos, elas têm muito prestígio político no Ceará, e ela, inclusive, é uma cidade média que contém o VLT, um veículo leve sobre trilhos, aproveitando as antigas linhas férreas que cortavam a cidade, e isso aqui são 2 VLTs que o Ceará tem, um deles na cidade de Juazeiro do Norte, que, além de Juazeiro do Norte, trabalha com mais 2 outras cidades, que são muito próximas entre si, sendo que uma terceira cidade lá da região chamada do Cariri, eles são de metrô do Cariri, o VLT, uma das cidades é Barbalha. Barbalha é um lugar onde lá no Nordeste haviam as oficinas das estradas de ferro. Essas oficinas produzem até hoje estes VLTs, que são nada mais, nada menos do que automotrizes. Isto é, ela é um vagão já locomotiva, é um vagão com motor que trabalha, inclusive eles trabalham com diesel por enquanto, lá na coisa, correndo sobre os trilhos, que são os mesmos trilhos existentes há um século que tem lá, e lá em Barbalha eles faziam fazem até hoje estes vagões dotados de coisa que aqui no Paraná nós conhecíamos pelo nome de litorinas.
No Paraná, as litorinas que desciam a Serra do Mar, descem ainda hoje, foram produzidas nas oficinas da Estrada de Ferro em Ponta Grossa. Foram fechadas as oficinas de Ponta Grossa, elas não existem mais, mas lá em Barbalha, no Ceará, as oficinas foram mantidas e elas produzem ainda hoje, inclusive, além das duas cidades cearenses, eles exportaram para Alagoas, que é um sistema muito simples, caseiro, dominado perfeitamente pela técnica local. Por que eu citei o VLT no meio da história de apartamentos? Para dizer que existe em Sobral uma massa crítica de qualidade técnica capaz de fazer, por exemplo, um sistema de metrô caseiro que está funcionando, que está servindo a população de Sobral, e, no entretanto, eles foram para um modelo completamente ultrapassado de apartamentos dentro de um conjunto gigantesco que, obrigatoriamente, até por ser gigantesco, tem que ficar fora da zona urbana principal para poder conseguir alguns terrenos. Bem, ou seja, o problema de gigantismo e, consequentemente, periferização não é um problema pontagrossense. Em Pontagrossense, ele foi agravado pela horizontalização que foi imposta ao sistema. Nem se fala na falta de capacidade de nós termos em Ponta Grossa soluções como aquelas dos antigos IAPs. Eu já tinha mostrado uma foto preto e branco para vocês na palestra passada do edifício Japurá, em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o Japurá foi feito na década de 50. E para vocês terem ideia, tinha uma pessoa que morava aqui no edifício Japurá, no edifício do IAPI, e essa pessoa era nada mais, nada menos do que Alzira Vargas, que era a filha do presidente da República naquela ocasião. Ela morava dentro de um prédio popular, mesmo sendo, digamos, filha de uma autoridade privilegiadíssima, porque o prédio era muito bom. O prédio tinha área de recreação, o prédio tinha tamanho, o prédio tinha, enfim, um monte de coisas. E aqui do lado, vocês estão vendo o conjunto da Gávea, que é daquele mesmo autor do Pedregulho. Pedregulho, acho que eu mostrei na primeira palestra. Com duas características que vocês estão vendo aqui. Ruas passando por baixo do edifício, ou o edifício passando por cima das ruas. Você nem se fala em matéria de acessibilidade, porque você aqui, atravessando o túnel da Pedra da Gávea, você atinge uma série de locais lá no Rio de Janeiro. E você tem aqui um edifício, inclusive todos os apartamentos eram do tipo duplex. Só para ter ideia do luxo que o Afonso Eduardo Reid colocava nos seus projetos. Os apartamentos todos tinham vista privilegiada, tinham varanda e tinham, inclusive, essa característica de os dormitórios no andar de cima. Esse gênero de solução tem 3 ou 4 edifícios no Rio de Janeiro e todos eles foram feitos pela Fundação da Casa Popular. A Fundação da Casa Popular foi um organismo criado em 1946, no final do Estado Novo de Getúlio Vargas, pelo novo presidente, o general Eurico Gaspar Dutra. Sob influência americana muito forte, ele tinha muitos e muitos assessores que foram enviados pelos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Eles passaram a privilegiar no Brasil a construção isolada, não em edifícios, se possível em casas unifamiliares, com jardins ou quintais em volta, de modo a não encostar a parede uma com a outra de jeito nenhum, contrariando exatamente o jeitão de ser meio coletivista que tinha sido imposto pelos institutos de aposentadoria e pensões. Esta reação, conjunto da Gávea, conjunto Deodoro e o Pedregulho, foi uma reação que o Eduardo Reid, que era membro do Conselho Consultivo da Fundação Casa Popular, conseguiu convencer os demais conselheiros a dizer: vamos ter pelo menos alguns edifícios para aproveitar as regiões do centro de cidade. O que esses edifícios, Japurá e Gávea, têm em comum? A
acessibilidade. Inclusive, por incrível que pareça, já naquela época, através dos desníveis das ruas, havia uma acessibilidade no sentido que nós entendemos hoje. Acessível, inclusive, a pessoas com dificuldade de locomoção. Porém, essa palavra que eu estou usando, acessibilidade, é ficar perto. Esses edifícios acabavam ficando perto do equipamento urbano que já existia, do equipamento comercial que a cidade já tinha colocado, enfim, daquilo que você chama de as benesses, no caso de serem coisas boas, uma coisa que talvez fosse ruim, fosse uma rua barulhenta, mas você estar em cima da rua, onde você pega seu ônibus para ir para qualquer outro lugar, era uma benesse, era uma coisa boa. O barulho talvez nem tanto, mas o que eu diria seriam as principais características da vida urbana. O Henri Lefebvre, que é, eu diria, foi um guru das questões de habitação de interesse social no mundo todo. Ele escreveu na França, mas foi traduzido para o mundo inteiro, e ele fala naquilo que as pessoas têm que ter um direito à cidade, um direito de estar na cidade. Não o direito de ter que ir para a cidade de 8, 9, 10, 12 quilômetros de distância, mas o direito de estar lá, de curtir a cidade. E tanto Japurá quanto a Gávea tinham essa característica de poder fazer. Coisa que você não vai ter com a horizontalização total. O que o Minha Casa Minha Vida fez em Ponta Grossa? Esta foto é de um conjunto que fica no lado noroeste, além da Vila Borato e da Vila Real, tendo por isso mesmo o nome de Boreal, foi um trocadilho que a Prolar inventou. Vejam vocês que as casas até são engraçadinhas. Elas têm um belo telhado de telhas de cerâmica. Não sei se vocês já notaram, mas a Coapar, Coab Ponta Grossa, as companhias da época inicial da habitação social em Ponta Grossa faziam casas sempre com telhado de fibra de cimento. E aqueles que já me aguentaram se queixando do calorão do fibrocimento, especialmente dentro das nossas salas de aula, inclusas do Bloco E, e praticamente todas da universidade, mas nós no Bloco E não temos aquilo, por exemplo, que tem no B, que tem no C, que chama-se de forro de laje. O forro de laje isola bastante bem o calor do verão. Já a telha de cerâmica pode ter forro de madeira, que telha de madeira, telha cerâmica, absorve bastante bem o calor do sol, reserva, guarda esse calor para que ele seja devolvido para a atmosfera horas depois. Não é como o fio de cimento, que vai devolver o calor não para a atmosfera minutos depois. E com isso, as casas por si já são mais confortáveis. Todas elas também no telhado vocês estão vendo com um aquecedor solar. Ou seja, você conseguia uma certa economia de energia elétrica. Lembrem-se que temos barreiras tarifárias de cores verde, amarela e vermelha, porque quando você está com os nossos reservatórios d'água muito baixos, todos nós pagamos um valor muito mais alto pelo quilowatt-hora. Tudo isso aqui está ajudando todas essas pessoas a não caírem no limite que vai tornar impraticável o uso da energia elétrica para coisas tão simples quanto aquecimento. O aquecimento é feito diretamente pela energia solar. Temos um longo caminho pela frente até chegarmos, e chegaremos lá com certeza, para a geração de energia elétrica no próprio telhado da casa, através das células fotovoltaicas. Aí sim, nós estaremos a caminho até de uma autossuficiência para a população de renda mais baixa, e poderemos dizer que a sua despesa de energia elétrica poderá tender a zero, o que certamente vai ajudá-la em outros aspectos da vida. Mas não foi o que aconteceu, porque a fiscalização, por algum motivo qualquer, foi falha, e andou acontecendo que as pessoas, eu não tinha a fotografia, mas não gostei de vê-la também, elas chegaram a ponto de queimar pneus e interromper totalmente o tráfego na principal avenida da região noroeste de Ponta Grossa, na Chapada, e essa avenida é a Souza Naves.
que faz exatamente a saída para todas as cidades do norte do Paraná. Trancaram tudo, porque praticamente mais da metade desses aquecedores solares já tinha arrebentado com 6 meses, 8 meses de utilização. E porque também as casas estavam, por algum motivo, cheias de problemas, de fissuras, que mais tarde viram um pouco mais do que fissuras, ou seja, chegam a ser rachaduras. É só você olhar perfeitamente que, ao utilizar um terreno razoavelmente inclinado, cada casa teve que ser assentada num platô, desculpe, e esse platô, aqui pela proporção entre a porta, que tem 2,10 m, e a diferença de nível entre uma casa e outra, você está vendo que isso aqui tem cerca de 1 m de altura. Se eu estiver escavando meio metro no ponto alto e estiver aterrando meio metro no ponto baixo de cada lote, eu tenho meio metro de aterro. E se esse meio metro de aterro não tiver sido muito, mas muito bem compactado, o que nós vamos ter aqui é o risco de algum recalque de fundação, e isso que está aqui certamente vai acabar causando fissuras que poderão evoluir até para uma situação mais grave. Isso aqui foi feito por causa dessa opção de querer por querer fazer soluções horizontais. Aqui nós estamos vendo o Itapoá. Eu mostrei para vocês o gralha azul. Aqui, assim, está a escola do gralha azul. Lá atrás está aquela fotografia que eu mostrei do gralha azul começando, com campos, com campos, com campos e com campos de agricultura, ou seja lá o que for, no seu arredor. Isso que está aqui, o Itapoá, nessa solução, o lado de cá, tinha uma quadra vazia em relação aos conjuntos Roma e Atenas. Do lado daqui é campo, campo, campo e campo. Ou seja, no meio do descampado do nosso sudoeste urbano, foram construídas rigorosamente 500 casas. Aqui foi a construtora Piacentini com a Prolar, mas o fato é que a solução é a mesma. Por aqui passa um avenidão, que era na época apenas uma estrada rural, que levava para a colônia Tavares Bastos. Mas você, ultrapassando, depois do centro de eventos, depois do centro agropecuário, você tem aqui alguma coisa como uns 4 quilômetros de extensão, que está até separada a questão da terraplenagem para formar uma avenida de faixa, uma avenida com ida e volta, com canteiro central, ou seja, uma região bastante própria para acomodar um uso mais intensivo. Nós não vamos estar utilizando uso intensivo nenhum, porque estão sendo construídas casas térreas ao longo desse trajeto também. Ou seja, todo esse bairro novo que está se formando nesse sudoeste é um bairro horizontal. Porque quais as consequências disso? As consequências disso são expandir a cidade cada vez mais, como nós temos mostrado para vocês desde 1966. Sempre o conjunto popular é feito lá fora. E ao ficar sendo feito lá fora, o perímetro urbano se expande, se expande, se expande, chegando ao número que nós temos hoje. Eu não estou falando do perímetro urbano, estou falando do perímetro urbanizado. Aquele que tem ruas. Esse pedaço que está aqui pertence ao perímetro urbano de Ponta Grossa agora, mas não está urbanizado, então eu descontei. Idem para o lado de cá, idem ali, idem lá e assim por diante. Não importa se legalmente, porque legalmente o nosso perímetro urbano de Ponta Grossa era, um pouquinho antes do lançamento do Minha Casa Minha Vida, de 19.900 hectares. A área efetivamente ocupada, a maior entre todas as cidades médias do Paraná, de 9.785, quase igual à de Londrina. Só que em Londrina tem 540 mil pessoas, e aqui tem 340. Quer dizer, nós não estamos ocupando o perímetro adequadamente e não estamos usando o solo do modo mais ou menos adequado. Então, o que foi feito pelo Minha Casa Minha Vida? Isso que está aqui é a produção de habitação social em Ponta Grossa, em primeiro lugar, até 1966. Eram, não é 92, é 93. Não sei por que eu matei uma casa da Vila Ferroviária.
Eram 43 e eu acabei escrevendo aqui nesse gráfico 42. Mas aqui está aquela parte inicial. O arranque que aconteceu com a Coab Ponta Grossa levou à produção de 1.200 casas, das quais 1.000 compõem a Vila 31 de Março. E aí estão os dois momentos, eu chamaria de quase áureos, da Coapar e um pouco da Coapar com a Coalar. Coalar é a principal das cooperativas que agiu aqui em Ponta Grossa, e nesses dois momentos, ambas as décadas, aquela que vai até 1986 e aquela que vai até 1996, viram uma produção de quase 500 casas por ano. Com o fim do BNH, com a criação de uma grande quantidade de outros programas pelo Ministério, aqui ainda não existia Ministério das Cidades, existiu só no finzinho dessa década, mas ministérios para lá, ministérios para cá, dinheiro para lá, não saía dinheiro para os municípios. Caiu para menos de 300, ou para aproximadamente 300 por ano, o que é, levando em conta que a cidade teria já crescido, sua população, uma década inteira, teria sido um buraco, teria sido uma queda bastante acentuada. E aí vem a Minha Casa Minha Vida, eu estou analisando o decênio que vai de 2007 a 2016, onde o Minha Casa Minha Vida funcionou de 2009 a 2014 em sua primeira etapa e tem subsistido de lá para cá, embora numa velocidade bastante menor. Aqui eu dobro a década anterior, e esta década acaba sendo maior que todas as outras. O que vai dizer isso aqui? Que a cara da cidade vai ser feita pelo Minha Casa Minha Vida quando eu estiver na periferia. Usando somente as 4 capitais regionais do Paraná, você vê que a produção de habitação popular antes do Minha Casa Minha Vida foi muito forte em Londrina. 40.000 habitações é habitação para ninguém por defeito. Foram desde a década de 60, 64, o surgimento do BNH, até o 2009, lançamento do Minha Casa Minha Vida, uma quantidade realmente muito forte de casas. E o Minha Casa Minha Vida produziu em Londrina quase tantas casas quanto Ponta Grossa. 16 mil também, em Ponta Grossa, 16.200. Esse número mal se compara, e muito mais, com as 11 mil de Cascavel e com as 6 mil de Maringá. Mas o prévio de Cascavel era muito pequeno, porque a cidade é muito mais nova. Vai ter aqui 18 mil habitações populares antes do Minha Casa Minha Vida e o depois, lá em Cascavel. Somente a questão de 2 ou 3 anos que existe uma companhia de habitação popular em Cascavel. Não existia companhia, era a Coapar quem fazia tudo. Agora que o município está andando com suas próprias pernas desse valor. Em Maringá, que nós tínhamos algo como 24 mil moradias somadas, elas estão representando, tanto numa como na outra cidade, de que 1 em cada 5 casas é uma casa popular. Claro, algumas dessas casas mais antigas já foram reformadas, já aumentaram de tamanho, já tiveram alguma coisa e talvez nem sejam mais populares hoje. Mas foram construídas como casas de habitação de interesse social, como casas para a classe menos favorecida. O caso de Londrina é excepcional em termos de Brasil. Ela tem, sob forma de casas populares, 32% do estoque total de domicílios. Claro, utilizando aqui nesse fato os números do último recenseamento. Nós vamos precisar atualizar isso o ano que vem, quando, se tudo der certo, o censo de 2020 vai acontecer em 2021, por conta da pandemia. Mas das 176 mil casas de Londrina, um pouquinho menos de 1/3 é popular e um pouquinho mais de 2/3 é casa, vamos chamar de tamanho de classe média para mais. Em Ponta Grossa, esse número é maior ainda. Eu não sei dizer se é um dos maiores números do Brasil, mas posso dizer que na região sul é seguramente um dos 5 mais elevados, esse percentual. Por quê? Porque com as 20 mil que já tinha,
somaram-se as 16 mil que foram a maior produção do Minha Casa Minha Vida no interior do Paraná, nós chegamos a ter 36% das moradias da cidade são populares. E, infelizmente, são longínquas. Eu não tenho apartamento popular. Praticamente isso não foi feito. Houve aqueles da Coalar, houve aqueles do Inocop, Instituto de Orientação às Cooperativas, que foram produzidos no Jardim Carvalho, que foram produzidos o Acácia na Colônia Dona Luísa, o Antares nos fundos da Monofil, lá no final de oficinas, todos apartamentos em prédios de 4 pisos, edifícios baixos sem elevador. Anteriormente a isso, já tinha existido a experiência do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato não tinha sido feito com dinheiro do BNH, tinha sido feito um financiamento separado, mas ele poderia, naquela época, ser inscrito como popular também. Então, embora ele não conste da grande maioria dos estudos de habitação social em Ponta Grossa, ele hoje já não mais. Hoje é um condomínio fechado de apartamentos. Hoje ele já está, assim, com suas características modificadas. Porém, ele tem uma coisa de lembrança. Como dentro do conjunto não existiu em nenhum momento uma área de comércio, uma área para abastecimento das pessoas, isso se alojou no lado oposto da rua onde hoje está a entrada principal, com uma série de pequenos comércios totalmente improvisados, e diga-se de passagem, todos eles não têm alvará. Tudo aquilo é completamente irregular. Isso em Ponta Grossa aconteceu muito. Nenhum dos nossos conjuntos foi dotado daquilo que o Riviera de Cascavel teve logo nos primeiros meses. Conjunto de lojas e mercado, organizados, inclusive, sob forma de projeto pela empresa que estava sob fiscalização do poder público e que foi surgindo só no improviso. Londrina, o Vista Bela, toda semana tem manchete de jornal dizendo a mesma coisa. As pessoas não têm onde se abastecer, até porque não existe quase que espaço. O que eu queria chamar a atenção é na grande proporção de habitação popular em Ponta Grossa e na pequena proporção da habitação vertical. Do total de 37, quase 37 mil habitações, nós temos 2.300 apartamentos. Isso está incluído neles o Monteiro, que não foi pelo BNH. Mas veja vocês que isso aí dá 6% de toda a produção de interesse social. Isso vai nos mexer com outro aspecto, que é, vamos examinar de leve a hipótese de alguma verticalização. No final, quando nós começarmos a discutir algumas soluções, a gente vai apresentar um pouco do livro do professor Whittaker Ferreira, que é o coordenador da pós-graduação da USP, lá onde a gente fez o curso, e esse livro, que ele coordenou com uma porção de pessoas, tem um capítulo inteiro de 40 e poucas páginas, propondo quatro modelos de alternativa para Minha Casa Minha Vida. Naturalmente, como é um livro feito em São Paulo, ele tem uma preferência pela verticalização, mas ele tem também habitações de 1 a 2 andares, como uma das soluções, a número 1. Na número 2, ele tem para prédios baixos. Na número 3, ele tem para prédios de mediana altura, e no final ele trouxe um arquiteto belga que fez uma proporção daquilo que existe de mais avançado hoje na Europa, em edifícios muito altos e muito sustentáveis, com verde, inclusive, para fazer a ideia de habitação social fortemente verticalizada. E todos eles com orçamento. Não é uma coisa chutada. Eles levantaram todo o orçamento para mostrar que ficava dentro dos limites do Minha Casa Minha Vida. O nome do livro dele diz tudo. Entregamos casas, mas não fazemos cidades. As cidades não estão existindo porque a gente está só despachando cada vez mais a classe mais pobre para longe da cidade, como justamente o
Lefebvre tanto criticaram. Ele diz, Lefebvre, numa certa frase, que eu já vi em diversas teses e dissertações, que nós estamos na presença de um urbanismo desurbanizante. Ele está tirando a ideia de cidade, ele está fazendo apenas moradias e nada mais. O professor Whittaker colocou isso exatamente dentro do livro, que é a crítica que ele faz, mas não ficou na crítica. No final, ele apresentou formas de solucionar. E, parcialmente, porque a verticalização tem lá seus inconvenientes também, mas ele apresenta algumas virtudes e, se você souber tirar partido dessas virtudes, poderá, quem sabe, fazer uma forma com que a cidade não se espalhe tanto assim pelos campos gerais. Bem, o que é que Ponta Grossa fez? Os números vão de 40 a 53, aqui, perdão, de 40 a 54. E aqui vocês estão vendo que todos esses são conjuntos horizontais. Aqui, nenhum deles é vertical. A única obra de financiamento do Minha Casa Minha Vida, que tinha até 2014 um financiamento e era uma obra vertical, é justamente o conjunto lá da Vila Odete. Eu sempre esqueço o nome dele, mas acho que é alguma coisa como Vida Nova, Nova Vida, uma coisa assim desse tipo, que tem 700 e poucos apartamentos, seria já grande, bastante forte, que não está aqui porque em 2014 não estava concluído. Mas vocês estão vendo, por exemplo, o menor conjunto aqui, que é o Porto Seguro, anexo ao do lado de lá do Santa Maria, do lado de lá do Arroio Santa Maria, que é um pequeno conjunto com 85 casas. Daí você tem o Gralha Azul B, que é aquele que eu mostrei a foto, feito pela Piacentini, nos fundos do centro de eventos, que estava rodeado de campos por todos os lados, com um pouquinho menos de 200 moradias. E aí vocês começam a ver o tamanho do restante. 300, 340, 390, 430, 450, 500. Aí tem o Costa Rica 1, 2, 3, que é 1.127 casas. Multiplique por 3, uns quebrados, você vai ter aí um meio bairro. E mais, o Costa Rica faz divisa com o Panamá, que faz divisa com o Londres. 457 num, com 475 no outro, passa de 900. E o Costa Rica passa de 1.100, aqui já passou de 2.000 moradias. Portanto, já passou de 6.000 pessoas, praticamente 7. O que nós temos é um bairro do lado de lá do Rio Verde, a caminho das áreas de proteção permanente da região dos Campos Gerais, inclusive toda aquela área muito nobre de Campos, muito que, portanto, devia mais estar sendo preservada do que exatamente urbanizada, com o tamanho do bairro da Estrela, que tem 7.000 também. Então, isso também acontece nos fundos do centro de eventos, no caminho da colônia Tavares Bastos, onde você vê o Roma e o Atenas encostados, e os dois encostados no Itaquá, que na sequência está encostado no Buenos Aires. Aí, com esse jogo, tem mais alguns que estão surgindo depois de 2014, nós estamos vendo também lá surgir um novo bairro na faixa de 6.000, 7.000, 8.000 pessoas, sempre longe. A propósito, eles, no caso do conjunto da colônia Tavares Bastos, o ônibus deles faz integração no terminal da Nova Rússia. Eles não têm integração no terminal do centro, até por falta de espaço. E esse tipo de solução, que está exigindo cada vez mais a existência do terminal da Santa Paula, ele só vai ser resolvido com expansão realmente bastante forte do nosso sistema. E como nesse sistema, eu lembro na frase do encarregado do município que cuida, ele cuida lá no terminal central, ele faz praticamente a estatística todo dia. E ele me falou um dia, veja,
Ele é funcionário da autarquia e está lá. Mas veja, o dia da inauguração do Costa Rica aumentou o nosso número de passageiros. Mas assim, aumentou em 2 a 3% o nosso número de passageiros. E aumentou em 5 a 6% o nosso total de quilômetros. Essa simples frase já diz que o sistema ficou pelo menos uns 4% mais caros quando o Costa Rica foi inaugurado, porque ele empurrou 1.127 famílias para uma distância considerável acima dos 8 quilômetros do centro, somado o trecho até o terminal de Uvarandas e o trecho até o Costa Rica. Pois bem, completando os nossos mapas da terça-feira, que já mostravam que a cada década a mancha cinzenta, que era aquela que era o perímetro urbanizado no começo da década, recebia acréscimos e que esses acréscimos foram esticando cada vez mais o perímetro urbanizado, de forma que ele se acomodasse nesses traços, que seriam o perímetro que está em branco, mas rodeado das linhas cinzentas, nós vemos que todos, sem exceção, todos os conjuntos do Minha Casa Minha Vida foram colocados em região periférica. Aquele primeiro que eu mostrei a foto, o gralha azul, é aqui. Mas aí você vê o Roma, o Atenas, o Itaquá e o Buenos Aires. A cidadezinha no caminho da colônia Tavares Bastos. Aqui você vê o Panamá, o Londres, o Panamá, e eu marquei um só para o Costa Rica. Mas é o Costa Rica 1, 2 e 3. Aqui você tem o América, que hoje está acompanhado do América 2. Aqui você, perdão, o Califórnia, que está acompanhado do Califórnia 2. Aqui você tem o América. Aqui você tem o Boreal 1, que agora está em construção, o Boreal 2. E aqui você está tendo os outros que estão na zona sudeste, região essa que tinha sido indicada pelo plano diretor de 1992 como o melhor local para expansão, porque logo para cá ficam os empregos industriais, então aqui você teria distâncias um pouco menores, porque vejam vocês, todas as pessoas de comércio e serviços tendem a ter empregos localizados em região central. Então todos tendem a convergir para cá. Os industriários de Ponta Grossa, uma grande quantidade deles, tem emprego no distrito industrial. Não todos, alguns aqui têm na Boa Vista uma quantidade não desprezível, mas nós temos no distrito industrial, provavelmente a sua maioria. Quanto mais moradias fossem feitas aqui, menor seriam os trajetos que as empresas têm que pagar pelo Vale Transporte para os funcionários e que os funcionários têm que pagar, porque 6% do Vale Transporte é retirado, perdão, é retirado do Vale Transporte 6% do salário de cada empregado, de tal maneira que patrões e empregados teriam economizado alguma quantidade se fossem utilizados esses locais, que estão indicados em 92 para 2020, são 28 anos que eles já estão sendo indicados para que possam crescer lá. Onde mais cresceu foi aqui, foi aqui. Onde mais existem outros tipos de emprego é nesse eixo noroeste, que é uma saída de uma rodovia extremamente importante. Mas, como vocês veem, não é exatamente no sentido do planejamento urbano que agiu o nosso sistema, o nosso programa Minha Casa Minha Vida. Foi um sistema que servisse às firmas que iam ter terrenos mais em conta, iam ter terrenos capazes de suportar grandes empreendimentos levantados de um modo fordista de acumulação e de produção. Fordista é aquilo que eu produzo muitas coisas iguais entre si, como era a indústria automobilística no início do Henry Ford. Todos os carros eram pretos, para economizar o funcionamento das oficinas de pintura, dos mecanismos de pintura. E quase todos os carros eram feitos de 2, 3 modelos. Essa coisa de você ter 50 modelos para escolher, a mesma indústria produz, vamos usar a Volkswagen, que é uma das mais manjadas, uns 7, 8 modelos de veículos, não existia. Existiam 2, quando muito.
E o Brasil, da minha época de estudante, tinha 4 fábricas. Então, você tinha talvez 7, 8 modelos de veículos à sua escolha para você poder lidar. Hoje é facilmente acima dos 50, sem contar a importação. Mas o fato é que existe uma oferta de mercadorias. Isso a gente saímos da economia de escala e entramos na economia de escopo. Nós temos mais metas para serem atingidas, ao invés de fazermos poucas metas muitas vezes. Esse jogo a gente conversa a partir da nossa semana que vem, fazendo uma pausa para, no final, fazer uma sessão um pouco mais aberta, para tentar discutir um pouquinho mais as possibilidades de solução. Eu vejo a solução como dentro de Ponta Grossa, nosso objeto de estudo, no campo da habitação social. Ou seja, vamos tentar parar de fazer com que a habitação de interesse social tenha sido o vetor da periferização. Na medida em que isso puder vir a ser mais centralizado, vai a ser mais econômico de mês, esse é um assunto do segundo curso, quanto custa implantar uma casa, implantar um bairro, implantar uma habitação social? Quanto custa urbanizar o seu terreno? Quanto custa equipar com escola, posto de saúde, CRAS e assim por diante? Quanto custa ter equipamento de lazer? E mais, que esse é um trabalho que eu não vi outro ainda no campo daquilo que a gente conhece, é ter feito essas contas. Quanto custa manter? Quanto custa fazer funcionar o sistema escolar? Quanto custa implantar? Normalmente as pessoas só se preocupam com a implantação. Uma escola custa tanto, um posto de saúde custa tanto, uma creche custa tanto. Essa escola vai ter que ter professores, vai ter que ter merenda, vai ter que ter direção, vai ter que ter secretaria, biblioteca. Tudo isso significa que ela vai ter um custo anual, que não é pequeno. E a própria infraestrutura. Quanto custa fazer a manutenção de uma rede de esgoto, limpar e esgotar as estações de tratamento de esgoto? Quanto custa eu dar manutenção para que a qualidade da água chegue na cidade adequadamente, fazer a distribuição ao longo dos bairros? E o que é pesadíssimo para o caso de Ponta Grossa, quanto custa fazer a manutenção preventiva e o recape das nossas vias urbanas? Vocês aprenderam melhor do que eu em pavimentação. A pavimentação não é eterna. Eu posso ter uma pavimentação que dure, quem sabe, 30 anos, mas eu tenho que recapá-la. A capa final tem que ficar pelo menos a cada 8 anos. E aí? O que vocês viram, porque está no caminho da escola, é uma Avenida Carlos Cavalcante, cujo último recap antes desse que está terminando de acontecer agora, tinha sido em 2003. Ou seja, 16 anos depois, veio a ser feito outro recap. Se vocês notarem aquela região, depois que passa a entrada da Vila Vicentina e você está em direção ao terminal do Varanas, aquele trecho quase plano, bonzinho de lidar, o pessoal da empreiteira teve que fazer 1,20 m, 1,30 m de escavação para descer até a base, porque quase toda a estrutura do pavimento tinha sido perdida por 16 anos de descaso. Ainda havia problemas gravíssimos de falta de drenagem, que estava comprometendo o pavimento. Quer dizer, foi feito mais caro do que fazer do zero. Por que isso aconteceu? Porque a cidade não tem dinheiro. A cidade não consegue vencer as despesas. Por que esse sistema na Carlos Cavalcante saiu? Vocês devem ter visto bem grande a placa do Paraná Cidade, passando para Ponta Grossa um pequeno empréstimo de 7,5 milhões de reais para poder fazer aquele trajeto de Carlos Cavalcante. E assim vão encontrar praticamente em todos os trechos rodoviários urbanos da cidade, de novo, a placa do Paraná Cidade. Ou seja, quem está fazendo isso é o governo do Estado, pelo fato de que Ponta Grossa não tem meios. Isso é um assunto bastante pesado lá por volta da 5ª ou 6ª aula do segundo ciclozinho que nós vamos enfrentar na outra semana.
que há 2 semanas em diante, e esse ciclo mostra que é impossível você ter dinheiro suficiente numa cidade com 9.700 e poucos hectares de perímetro urbano, porque isso aqui significa ter 2.000 e poucos quilômetros de vias urbanas. Nós provaremos esse número, inclusive, e contrastaremos com o número que foi levantado no plano diretor, que agora está indo para a Câmara, e bateu exatamente onde devia. Também foi contrastado com os números de Londrina e Maringá, e o número índice é praticamente o mesmo. Ou seja, você não inventa a roda, você tem que fazer com que os meios que você tem de produção atendam suas necessidades. Ou, como é o caso que nós vamos, passe a ter necessidades menores. Ao ter necessidades menores, economizando, portanto, você talvez consiga ir morar onde devido. Este mapa mostra a localização dos conjuntos dos últimos anos. Mas, essa até foi uma pergunta que durante a defesa uma das membros da banca me fez, a cidade só tem um polo? Praticamente sim. Todo sujeito que precisar de qualquer tipo de serviço especializado tem que vir ao centro. Mas nem sempre foi assim. No plano diretor de 92, foram propostos 3 polos, que vêm a ser os bairros da Nova Rússia, Oficinas e Uvarandas, e esses polos foram exatamente os locais onde seriam colocados os terminais de ônibus. Ou seja, todo o bairro, toda a população que mora a leste do terminal de Uvaranas integra-se ao sistema no terminal de Uvaranas. Toda a população que mora ao sul do terminal de Oficinas integra-se no terminal de Oficinas. Toda a população que fica a noroeste do terminal da Nova Rússia integra-se no terminal da Nova Rússia. Hoje, o Instituto de Planejamento Urbano já trabalha com a ideia de mais 2 polos. O da Santa Paula a ser criado nesta região e o do Jardim Carvalho a ser criado em algum trecho mais ou menos por aqui. Com este desenho de 5 pontas, se está voltando ao desenho de 1967, aquela mesma cidade que tinha 5 pontas avançando, algumas delas avançando muito, como essa que está aqui, o eixo noroeste, algumas vão até Itaiacoca, mas normalmente termina ali no Jardim Paraíso, outros ultrapassam a rodovia BR-376 para poder chegar no Jardim Aeroporto, e algumas um pouco mais calmas vão até o lado de lá do bairro da Santa Paula, ou melhor dizendo, o bairro do contorno onde a Santa Paula foi aquele conjunto que a Coapar fez em 1979 para começar a empurrar definitivamente Ponta Grossa para o lado de lá, da BR-376, coisa que até então não tinha acontecido. Estes polos estão desenhados em preto, mostrando que a nossa distância média de transporte, de acesso ao centro, 3,98 quilômetros, calculada com as fórmulas de Berthoud e de Malpese, corresponde exatamente à distância entre o terminal central e o terminal de Uvaranas. Um tiquinho a mais que o da Nova Rússia, um tiquinho a mais que o de Oficinas. A cidade, eventualmente, poderia estar praticamente contida dentro deste círculo, incluindo alguns pontos que vocês estão vendo em vermelho de habitação popular horizontal. Alguns pontos que vocês estão vendo em marrom de habitação popular vertical, com 4 pavimentos. Claro, Antares e Acácia, o Raul Pinheiro Machado e, em parte, aqui o Conceição. Hoje, nós temos aqui algum outro formado lá pelas obras das empresas mais novas, que estão financiando pelo Minha Casa Minha Vida, mas que são posteriores a 2014 e que, portanto, estão, de algum modo, ajudando a povoar um pouco mais, com moradia popular, as proximidades desse círculo. Mas vocês estão vendo tudo isso aqui em branco, vocês estão vendo tudo isso aqui em branco, e o fato é que aqui está a Ponta Grossa histórica.
E aqui, espalhada até 12 quilômetros do centro, lá no Cristo Rei, você está vendo a Ponta Grossa Nova. Essa Ponta Grossa Nova também vem para o sul, no Santa Bárbara, a 8,5 ou 9 quilômetros do centro da cidade. Tudo isso aqui, claro, onerando o nosso sistema de transporte coletivo, já vou mostrar no segundo curso enquanto, onerando o nosso sistema de coleta de lixo, no segundo cursinho eu vou contar quanto está onerando, comparando com as outras cidades médias do Paraná, onerando inclusive o nosso sistema de educação. Nós temos mais escolas do que a maioria das outras cidades, porque elas são menores e estão mais espalhadas, uma mais longe da outra. Isso significa que nós temos mais direção, mais secretaria, mais zeladoria, mais, enfim, cozinha, mais biblioteca, e todos esses salários dessas pessoas, todo esse equipamento desses departamentos, custa. Custa no lado da implantação, mas custa também no lado da manutenção, o que vai fazer com a cidade antieconômica. Este mapa mostra cada conjunto que foi produzido desde 1966 como um ponto. Mas este representa cada um como uma mancha com a sua extensão. Aí nós começamos a ver aqueles sistemas. Aqui você tem Rio Verde, aqui você tem Pitangui, e começa a ter aqui mais um que a Prolar está fazendo aos pouquinhos. Aqui você tem Santa Paula 1, 2 e 3, aqui você tem o da Prolar, que é o... Agora perdi o nome dele aqui, mas aqui você tem o da Prolar também, o Rio Tibagi, aqui você tem o Santa Terezinha, aqui você tem aquela sucessão que nasceu com o conjunto Gralha Azul, e que hoje está somado a uma porção deles. Aqui você tem o Santa Maria, Santa Marta, Santa Luísa, aqui aquele pequenininho novo de 85 moradias, e aqui você tem aquele absurdo, aqui embaixo você tem aquele outro. O fato é que, aos poucos, inclusive, quem sabe essa região sudeste, que está próximo do plano diretor, venha a começar a ser também um conjunto, mas você percebe claramente que há um caráter centrífugo, um caráter de tô mandando embora do centro. A tal ponto que eu classifico os bairros de Ponta Grossa em dois tipos. Aqueles que fazem divisa com o centro, eu chamo dos bairros da primeira coroa. E aqueles que não fazem divisa com o centro, fazem divisa com outro bairro, somente eu chamo dos bairros da segunda coroa. São exatamente a parte que está aqui, só ponta de oficinas é que escapa dos 3,98 quilômetros. Para fazer isso, eu sou obrigado a dividir o Varanas em dois e a dividir o Jardim Carvalho em dois. Por quê? Porque são muito extensos. Jardim Carvalho no sentido norte, o Varanas no sentido leste. Mas vocês estão vendo que o contorno também amanhã ou depois vai ter que ser subdividido pelo tamanho, pela população que está lidando, e talvez o Santa Luísa, a Colônia Dona Luísa, também tenha que fazer alguma coisa, porque tem do lado de lá e do lado de cá, da BR-376. Mas isso é um assunto para discutir em outro momento, em outro contexto. Nesse contexto, eu queria dizer o seguinte: essa Ponta Grossa histórica, em cinza escuro, está hoje com 41% da população urbana de Ponta Grossa. No censo de 1991, ela tinha mais do que a metade. No censo 2000, ela já tinha caído para 45. Hoje está com 41. Que será que o recenseamento do ano que vem vai nos revelar de surpresa? Arrisco o fato de ter certeza de que o centro diminuirá ainda mais. Ele está diminuindo de 14 para 13 para 12. Nós temos visto que a metade de Umburanas está crescendo, que a Nova Rússia teve um pequeno decréscimo de 20 para 19,8 para 19,6, quer dizer, é um decréscimo tão pequeno que eu diria está zerada. Que Oficinas cresceu um pouco, que o Jardim Carvalho cresceu um pouquinho também, que as Órfãos está se mantendo agora no último decênio, cresceu um pouco, que a Ronda está decrescendinho de 9.600 para 9.100 para 9.900, que o Larias
também teve um decréscimo, depois recuperou, está praticamente igual ao de 20 anos antes. E que a Estrela tem crescido muito pouquinho. Vocês estão vendo esses 3 bairros aqui, que estão situados em toda esta região aqui assim, tá? Do Laguesta para cá, todos eles contíguos ao centro, caindo de população, depois recuperando, mas está zerado, está zerado, está zerado, está com um crescimento muito pequeno. E vocês estão vendo a própria Nova Rússia também decrescendo um pouquinho, vocês estão vendo tudo isso aqui se esvaziando e estão vendo um pouquinho de crescimento nesta região. E o centro caindo população. Então, para onde está indo esse povo? Os bairros do segundo anel, com o Mostrio Varanas crescendo um pouco, o contorno crescendo astronomicamente, de 15 mil, quase 16 mil moradores, para 28 mil em 2010, e agora com aqueles bairros inteiros que nós estamos criando no caminho da colônia Tavares Bastos, certamente vai ultrapassar os 35. A Boa Vista, no caminho de sair para no oeste, do caminho de sair para cá, subindo de 14 para 24, a Chapada de 18 para 23, o Caracará de 8 para 27, uma coisa assim, de triplicar de população, Neves de 14 para 22, a colônia Dona Luísa de 8 para 16, o Jardim Carvalho, naquela parte que é a parte mais externa, de 7 para 11. Estão vendo que todos os crescimentos do segundo anel são grandes, alguns dos quais são explosivos. Hoje, quase 60% da população habita a uma distância superior a 3,98 quilômetros computados do centro. Ou seja, essa população que a habitação de interesse social levou ou contribuiu muito para levar lá para fora. Depois de 2014, e isto que está aqui é um levantamento feito sem caráter científico, apenas informativo, nós tivemos uns crescimentos sempre externos. Tem um caso aqui, pequenininho, que está dentro dos 3,98, mas está em compensação muito perto. É aquele conjunto de estações que você vindo pela BR-376, você enxerga do lado de lá. Caso raríssimo, na ponta da ronda, depois, próximo do quartel da Polícia Militar. Mas o que você está vendo surgir é o aumento do caminho da colônia Tavares Bastos, o aumento da região denominada, por enquanto, um de Bairro Novo, a região que vai além do Rio Verde, um certo ponto de crescimento de pequenos conjuntos, de pequenos condomínios, que foram sustentados por dinheiro do Minha Casa Minha Vida, produzidos por empresas de Ponta Grossa ou de fora, ao longo da Avenida Antônio Sade, mas nós sabemos de alguns outros, aqui tem um novo surgindo, este segundo Califórnia, o Boreal, que eu esqueci, inclusive, o 2, de pintar aqui, porque, como eu contei, tudo isso aqui é levantamento feito sem caráter científico, só informativo. Vocês estão vendo todos esses aqui que, diferentemente dos de lá, são verticalizados. Aqui vocês veem a única concentração do verticalizadozinho para fora dos 3,98, porque esses aqui são praticamente tangentes. E o que você está vendo que está aqui está em volta do campus da universidade. Como é justamente o que nós vemos na frente do campus da universidade, isso aqui próximo do Campo do Linda, isso aqui junto na mesma quadra do terminal. Aqui você tem um que nós olhamos, inclusive, de dentro das nossas salas de aula, e temos o outro que está aqui, que você também enxerga. Então, tem 4 grandes sistemas, grandes conjuntos de prédios de 4 pisos, tem mais um, que não começou ainda, ou melhor, está ainda na fundação, com edifícios, inclusive, de 6 pisos e elevador, que está pensado aqui, mas todos esses seriam o polo, o EPG. E vocês veem os demais surgindo em algumas regiões, não centrais, mas pelo menos ainda dentro dos 3,98 quilômetros. Essa aqui é uma tendência que até 2014 praticamente não existia. Esta verticalização suave
pode vir a ajudar a reduzir a nossa distância de acesso ao centro, reduzindo, portanto, a nossa periferização. Mas ainda é cedo para dizer. Eu queria só fazer como é que eu vou dizer? Terminar com um pedido de atenção. Ontem, eu, daqui do computador, assisti à palestra da professora Nisiane e à palestra da professora Bianca, da Unicesumar. Elas fizeram uma palestra sobre patrimônio histórico e planejamento urbano, mas, por curiosidade, eu tinha tirado da dissertação da professora Bianca um comparativo que eu convido vocês para pensarem nisso como solução. Se der certo, nós talvez devamos convidá-la para fazer uma palestra logo depois de encerrado esse nosso ciclo, ou no finalzinho, alguma coisa assim, sobre esse aspecto da sua dissertação. Ela pegou e colocou um estudo de caso. Nesse estudo de caso, ela comparou quanto custou o Jardim Boreal 1. Lembrem-se que o Jardim Boreal 1 fica neste local. Este local significa alguma distância, cerca de uns 8 quilômetros do centro da cidade. Ela não fez nenhum custo de manutenção, fez o custo de implantação. Quanto custou comprar o terreno? Quanto custou construir as casas? Quanto custou abrir as ruas, dotar de rede de água, de rede de esgoto, de galeria de águas pluviais, de iluminação elétrica e de eletricidade para as casas e, finalmente, o asfaltamento das ruas. Depois disso, ela colocou o equipamento que foi obrigatório levar até lá. Foi necessário levar até lá uma creche inteira. São 1.222 pessoas que foram morar nesse local. Lá, inclusive, o número de pessoas por domicílio, por levantamento, é 3,48, um pouco mais do que a média da cidade. Os alunos nossos de planejamento urbano no quinto ano sabem que os bairros um pouco mais pobres, os setores censitários, onde mora a população mais pobre, têm famílias um pouquinho mais numerosas do que aquelas onde mora a classe média e classe mais alta. A média da cidade, que está em 3,1, 3,14, sobe para 3,3, 3,4 nos bairros mais humildes e cai para 2,6, 2,7, 2,8 nos mais abonados financeiramente. Então, é 1,222 o número de habitantes do Jardim Boreal 1. Nos custos, ela levantou o custo dessa creche, levantou o custo de um CRAS, um centro de assistência social, levantou também uma questão relativa à infraestrutura de chegar até lá. Porque os Jardins Borato e Real, os dois bairros, não tinham rua asfaltada para o ônibus. A rua asfaltada para o ônibus foi feita para o Boreal, para o Real e para o Boreal. Portanto, uma parte foi dividida para cada um deles em relação a isso. E aí ela fez uma proposta realmente radical, que é o caso de pensar. Embora tenha sido feito somente o esquema básico em SketchUp, de uma verticalização central na rua Paula Xavier, num dos lotes mais caros da cidade. Para ter uma ideia, o preço do metro quadrado desta chácara que foi transformada no Jardim Boreal foi de R$ 7,00 e alguma coisa por metro quadrado. O preço deste lote na Paula Xavier foi de mais de R$ 1.300 por metro quadrado de terreno. A proposta que foi feita foi: vamos colocar 1.222 pessoas nesse lote grandão, através de 4 torres de 14 andares cada uma, com garagens, na razão de uma garagem cada 2 unidades, que é o que normalmente a Prefeitura de Curitiba, por exemplo, faz isso para as habitações de interesse social em zona central, e que isso será votado no nosso plano diretor, provavelmente, numa situação semelhante. Em São Paulo está sendo feito 0 garagens para os apartamentos de interesse social em zona central, baseado no fato do seguinte: o centro de São Paulo é suficientemente denso para ter
tudo que uma pessoa, uma família precisa a uma caminhada a pé. Então, o carro é para passear no final de semana. Nessas condições, em São Paulo, é muito melhor alugar um carro do que tê-lo. Em Ponta Grossa, essa situação, como em Curitiba, de ter um para cada dois, vai ser provavelmente suficiente para nós usarmos durante muitos e muitos anos. E mais, aproveitando a frente de uma rua importante para algumas lojas. Ela propôs 21 lojas nessa região. Bem, o que tem, embora tenha alguns probleminhas de coisa, é que o conjunto boreal em dinheiro de 2019, isso aqui foi corrigido, chegou a 67 milhões de reais. Enquanto que a simulação de uma habitação de interesse social em área central, com um terreno que custaria, vejam bem que lá é uma área enorme, isso aqui é algo como 2.000 metros, 2.000 e poucos metros quadrados, um lote tão grande. Fica 3 vezes mais caro que o de lá. A construção, pelo fato de ter estrutura de concreto armado, e aqui me pareceu, eu faria até uma crítica, a nossa construção poderia ser mais em conta, poderíamos usar uma classificação do custo unitário básico um pouquinho mais humilde, nós teríamos o seguinte: é preciso criar uma creche, é preciso criar um centro de assistência social. Não é preciso criar escola nenhuma de primeiro, segundo grau, hoje seria ensino fundamental e médio, porque elas já existem dentro de um raio super aceitável e elas têm espaço e capacidade até ociosa para crescer. Isto, aqui, a infraestrutura já instalada foi gasta pela empresa construtora. Quando eu somo isto, 23, com estes 14 e fico com 37 milhões de reais, já ficou por si mais caro do que a construção, porque a infraestrutura já existe inteirinha. Existe água, existe esgoto, existe energia elétrica e uma rua asfaltada, com semáforos, inclusive, com a barbaridade de coisa, e a estrutura nova, que seria considerada... Essa é a economia. Quem que fez essa economia? O poder público. Isto foi a empresa que teve que fornecer com financiamento. Isto a empresa teve que fornecer com financiamento. Isso aqui foi comprado pela Prolar. Se imaginarmos a mesma Prolar comprando isso, eu aqui estou com 38 milhões e aqui eu estou com 38 milhões. Arredondando 14 com quase 24, seriam 38, 39. Aqui já são 38. O fato é que isto empata com isto. Quem economizou o quê? Nós. Todos nós estaríamos economizando. Só que como os cálculos da professora Bianca foram de implantar, não tem a história do manter, de fazer renovação e assim por diante, eu lembraria uma coisa. Tem uma outra economia que é do funcionamento disso que está aqui. Eu não preciso instalar nenhuma bibliotecária, nenhuma cozinheira na sala na cozinha dessa escola. Eu já tenho que instalar aqui, e aqui eu não tenho, porque essa escola já existe e já tem esse equipamento. Então, aqui a manutenção, além de ser mais barata, a instalação, também a manutenção é mais barata. E sobrou um troco de economia considerável. Ela fez a pesquisa e concluiu que praticamente 60% das pessoas que estão morando hoje no Boreal 1 pegam um ônibus em direção ao centro e vice-versa. Cada uma delas pagando R$ 4,00 e pouco por dia por caminho. Quer dizer, gastando R$ 9,00 por dia para poder se locomover, seja ao emprego, seja ao comércio. E isso que está aqui está a 400, melhor, está a 550 metros da Avenida Vicente Machado, o que tem de mais central de Ponta Grossa. É um trabalho que merece ser verificado, porque, na minha opinião, é radical. Edifícios altos em terrenos muito bons. Isto que está aqui pode ser, eventualmente, feito um outro estudo, creio que está em aberta a possibilidade até de uma tese,
A professora está, nesse momento, fazendo seu doutoramento, em que eu talvez reduza um pouco a ambição disso que está aqui, para mostrar economias, quem sabe, ainda maiores. Vejam vocês, um conjunto de edifícios conseguir ficar mais barato do que um conjunto horizontal, e especialmente a economia ser uma economia do poder público, porque isso que está aqui, praticamente, bate com o que está aqui. Gente, espero pelas eventuais perguntas a 4 minutos das 8h30. Professora Línia, professor Guilherme, Estou aqui. aguardo da parte de vocês alguma intermediação. Estão mais tranquilos hoje? Guardem especialmente as suas, então, colaborações para daqui a 3 aulas. Eu vou falar sobre economia, agora na próxima semana, e aí a nossa última sessão é: haverá solução para o problema que nós apresentamos? Aí eu quero escutar muito de vocês. Quero escutar muito. Gostei mais daquela ideia, não, naquela outra, mas quem sabe se a especulação de soluções que vai nos levar, talvez, a alguma coisa. Vocês têm, pelo menos, apontadas já algumas coisas, como verticalização em tamanho baixo nas regiões dos polos. Os polos, que não estão existindo, existe um pouquinho de edifícios em torno do terminal da Nova Rússia. O terminal de Uvaranas vai surgir agora e ainda são edifícios baixos. Terminal de oficinas, não lembro de ter visto alguma coisa. Onde nós temos visto verticalização não é no terminal, é aqui na região nobre, da região do fórum, etc. Todas essas coisas podem vir a nos trazer ideias. E aí, inclusive, essa ideia bastante radical de vamos pôr bem no centro mesmo, na verticalização melhor que nós pudermos. Todas essas ideias, vocês, a geração de engenheiros que vai, a partir do nosso bicentenário de Ponta Grossa, que ocorre em 2023, vocês vão conduzir. Até lá, nós já teremos, nós que eu digo sou eu, né, mas alguns dos nossos professores já teremos olhado isso, digamos, de um outro lado, de um outro lado do planeta, de um outro lado para não ser assim, não é da eternidade que vá, mas nós podemos estar olhando de longe, torcendo por vocês, para que vocês encontrem a solução. Começando depois de amanhã. Depois de amanhã, não, perdão. Começando depois da próxima semana com as soluções. Aproveite para ficar pensando nisso. Boa noite, muito obrigado pela atenção de todos vocês, ok?